Bom, nós estamos no conteúdo filosofia, o tema é o mundo antigo, e o tópico que nós vamos tratar vai ser Siddhartha Gautama, 563 a 483 a.C. A ideia principal é feliz aquele que superou o seu ego, certo? Não vamos entender por que ele quer dizer isso. Bom, o contexto é uma tradição da filosofia oriental, abordagem ao budismo. Antes da Antes dele tratado, Siddhartha Gautama tratado dos assuntos, nós tivemos bem antes um pouco, em 1500 o Vedismo, aliás, o Vedas, né, alcança o subcontinente indiano. No século X até 5 a.C., o brahmanismo substitui as crenças védicas. E aí que entra, bom, entra e depois vamos ver depois o que acontece. Depois do Siddhartha Gautama. No século III a.C., o budismo se espalha do Vale do Ganges para o oeste da Índia. No século I a.C., os ensinamentos de Siddhartha Gautama são escritos pela primeira vez. Olha só, se 500, 400 a.C. para ser escrito no século I, né? Quanto tempo? Quase tudo isso. O Cristo não foi assim? Demorou quase um século para. Um século, a palavra é um século, quase um século para poder ser escrito. Esse aqui também, mais até. Bom, e depois no século I também, mas aí já é um ano depois de Cristo, tivemos o budismo se espalha para a China e o Sudeste Asiático, diferentes escolas budistas se desenvolvem em diferentes áreas. Quem foi Siddhartha Gautama? Quase tudo que sabemos sobre a vida de Siddhartha Gautama vem das biografias escritas por seus seguidores séculos depois de sua morte, e que difere muito em vários detalhes. Fogo, né? Mas é certo que ele nasceu em Lumbini, atual Nepal, por volta de 560 a.C. Seu pai era possivelmente um nobre, e Siddhartha Gautama levou uma vida privilegiada, de luxo e de grande status. Insatisfeito com isso, ele deixou a esposa e filho para dedicar-se à espiritualidade e descobrir o caminho do meio entre a indulgência sensual e o ascetismo. Aquele negócio de brahmanismo, aquelas coisas, tudo é muito coisas ascéticas. E o outro, assim, muito na linha do prazer. Entre o prazer e o sofrimento, e as torturas, sei lá o quê, caminho do meio. Né? Atingiu a iluminação quando meditava à sombra da árvore de Bodhi e dedicou o resto da sua vida a viajar e pregar por toda a Índia. Depois de sua morte, seus ensinamentos foram transmitidos oralmente por cerca de 400 anos, até serem escritos no Tripitaka, certo? Traduzindo quer dizer 3/6. Bom, vamos logo para as 4 nobres verdades. Quais são as 4 nobres verdades para ele? Uma verdade, que é a verdade do sofrimento. Verdade do sofrimento. O sofrimento é parte inerente da existência. Desde o nascimento, na doença, na velhice, até a morte. Tem alguns que um cara, um filósofo, a vida é, esqueci o nome dele, é um pessimista desgraçado. Daqui a pouco eu me lembro. Se viver é sofrer, então a vida é um eterno sofrimento. Esse é um, esqueci o nome do cara, daqui a pouco eu me lembro. Outra nobre verdade. A verdade do sofrimento eu já vi. Agora, a verdade da origem do sofrimento. A causa do sofrimento é o desejo. Anseio pelos prazeres sensuais
e apego aos bens e ao poder mundano. Quem desejar essas coisas é a causa do sofrimento. Outra verdade, a verdade do fim do sofrimento. O sofrimento pode acabar por meio do desapego. E, finalmente, a verdade do caminho para o fim do sofrimento. Como é que se... A verdade é o fim do sofrimento, mas como é que se chega lá? Qual é o caminho para chegar lá? É o caminho óctuplo. É o meio para eliminar o desejo e superar o ego. Já posso adiantar com esse caminho óctuplo. São 8, né? O óctuplo é 8. 4 é sobre o pensamento. 1 é sobre a palavra, pensamento, palavra e ação. Né? E 3 é sobre a ação. Eu vou dizer aqui para vocês. Que é chamada roda do Dharma. Vocês já viram esse negócio da roda do Dharma? Esse é um símbolo budista de mais antigo, representa o caminho óptimo, né? Para onde? Para o Nirvana. Bom, como diz a palavra Dharma, refere-se aos ensinamentos de Buda, tá certo? Bom, vamos primeiro dizer o pensamento, né? Consciência correta, intenção correta, concentração correta e compreensão correta. Entendeu? Consciência, intenção, concentração e compreensão. Concentração correta, quer dizer, você ter foco mesmo. Né? Bom, agora, sobre a ação correta, o modo de vida correto e esforço correto. E nível de ação. Não, eu falei ação correta? Falou. A ação correta é ação. Tá? Não, peraí, você falou, eram 8. 4, 1, 3. A ação... 4 é o pensamento. Tá certo. Aí 1 é o quê? 1 é a palavra. Palavra. A palavra que faltou. É e 3 é correta. ação. Fala correto. Tá. É isso mesmo, tudo falar correto. Né? Pensa correto, fala correto, age correto. Quer dizer, estou traduzindo aqui, em vez de falar 8, são 3. Pronto. Porque negócio de falar pensamento, aí você vai compreensão, você fala concentração, tal, entendeu? Bom, vamos lá. Siddhartha Gautama fala assim, ó, não acredite em nada, não importa onde você o leia ou quem o diga, a menos que esteja de acordo com a sua própria razão. A paz vem de dentro, não a procure fora. A mente é tudo. O que você pensa, você se torna. O que o Mishima fala? O homem depende do seu pensamento. Está entendendo? Bom, Siddhartha Gautama, que ficaria conhecido como Buda, o iluminado, viveu na Índia num período em que os relatos religiosos e mitológicos acerca do mundo sofriam questionamentos. Na Grécia, pensadores como Pitágoras investigavam o cosmos utilizando a razão. Na China, Lao Tse e Confúcio desvinculavam a ética do dogma religioso. Está entendendo? Estão se separando da religião, criando a filosofia, a razão. Né? O brahmanismo, religião que evoluíra do vedismo, a antiga crença baseada nos textos sagrados dos Vedas, era a fé dominante no subcontinente indiano no século VI a.C. Siddhartha Gautama foi o primeiro a desafiar tal sistema com seu raciocínio filosófico. Embora reverenciado pelos budistas por sua sabedoria, Gautama não era o Messias, nem um profeta. Ele não atuava como ponte entre Deus e o homem. Por isso que o pessoal diz que o budismo não tem Deus, né? Bom. Chegou às suas ideias por meio da reflexão e não de revelação divina. É isso que marca o budismo como uma filosofia tanto quanto, ou talvez até mais que, uma religião.
Sua busca foi filosófica para descobrir verdades e ele sustentava que as verdades que propunham estavam disponíveis para todos pelo poder da razão. Como a maioria dos filósofos orientais não se interessou pelas questões irrespondíveis da metafísica que tanto preocupavam os gregos, por lidar com a entidade além da nossa experiência, esse tipo de investigação lhe parecia especulação sem sentido. Em vez disso, ele se envolveu com a questão do objetivo da vida, o que, por sua vez, envolvia investigar os conceitos de quê? De felicidade, virtude e vida correta. Você vê que o outro já tinha virtude já no meio, né? E os gregos também pensaram muito no bem, na questão do bem. O caminho do meio. No começo da vida, Gautama desfrutou da luxúria e dizem de todos os prazeres sensuais. No entanto, compreendeu que isso não lhe bastava para trazer a verdadeira felicidade. Consciente acerca do sofrimento no mundo, a gente sabe até como é que se deu isso, quer dizer, o pai isolava ele lá dentro, vivia fechado. Então, para ele, só tinha prazer, só, não tinha nada. Aí um dia ele deu uma saidinha ali fora e já começou a ver gente sofrendo, gente morrendo. Ele, pô, que negócio é esse? Não estou entendendo o que é isso. Né? Então, consciente acerca do sofrimento no mundo, percebeu que isso devia, em grande parte, à doença que ele viu, à velhice, velhos, e à morte. E ao fato de que faltava às pessoas aquilo de que elas precisavam. Também reconheceu que o prazer sensual, ao qual nos entregamos para aliviar o sofrimento, raramente é satisfatório. E quando é, seus efeitos revelam-se transitórios. Gautama considerava a experiência do ascetismo extremo, que é a austeridade, a abstinência, lá do brahmanismo, né? Igualmente insatisfatória. Então, nem o prazer, nem essa abstinência, essas coisas assim. Incapaz de aproximá-lo do entendimento sobre como alcançar a felicidade. Chegou à conclusão, então, de que devia haver um caminho do meio entre a autoindulgência e a automortificação. Esse caminho do meio ele acreditava que levaria à verdadeira felicidade ou iluminação. Para encontrá-la, Galton aplicou a razão às próprias experiências. O sofrimento, ele percebeu, é universal. Parte integral da existência é causada pela frustração dos nossos desejos e expectativas. Tais desejos ele chamou de apegos, os quais incluem não apenas os desejos sensuais e as ambições mundanas, mas o nosso mais básico instinto pela autopreservação. Satisfazer tais apegos, ele concluiu, poderia trazer gratificação a curto prazo, mas não a felicidade no sentido de contentamento e paz do espírito. 3 coisas a mais. O não-eu, que é muito importante. O não-eu. O caminho óptimo, nós já mencionamos um pouco, e o nirvana, que é para onde a gente quer chegar. Né? O não-eu, olha só. No raciocínio de Galton, o passo seguinte dizia respeito à eliminação dos apegos para evitar qualquer desapontamento e então impedir o sofrimento. Para conseguir isso, ele sugeriu uma causa para os apegos, nosso egoísmo. E por egoísmo ele queria dizer mais do que a tendência humana de buscar satisfação pessoal. Para Galton, o egoísmo é autocentrismo e autoapego, o domínio do que hoje chamaríamos de ego. Para nos livrar dos apegos que causam dor, portanto, não basta apenas renunciar às coisas que desejamos. Devemos superar nosso vínculo com aquilo que deseja. O que é aquilo que deseja? É o eu. Entendeu como é que é a questão? Ele vai mais. Não é o que está desejando, não estou desejando isso aqui ou não. O que está desejando? Não é quem, não. É o que está desejando. Ah, é o ego. Ah, então entendi.
Então a causa está aí. Né? Mas como isso pode ser conseguido? Né? Superar esse vínculo, essa coisa chamada ego. Né? Como isso pode ser conseguido? Desejo, ambição e expectativa fazem parte da natureza humana e para a maioria de nós constitui a própria razão de viver. A resposta para Gautama é que o mundo do ego é ilusório. Então querer coisa, desejar coisa é ilusório. Não vai trazer felicidade. Não, não. É isso aí. Como ele demonstrou, a resposta para Gautama é que o mundo do ego é ilusório, como ele demonstrou novamente por um processo de raciocínio. Ele argumentou que nada no universo origina a si mesmo. Nada no universo origina a si mesmo. Porque tudo resulta de alguma ação prévia. Cada um de nós seria apenas uma parte transitória desse processo eterno, em última análise, impermanente e sem substância. Então, na realidade, não há eu que não seja parte de um todo maior, que é o quê? O não eu. Você não tem um eu? Tem. Qual é a parte maior? A parte maior que existe é o seu, quer dizer, é o não eu. O eu é só você aqui. Você pensa como se fosse o corpo humano, para simplificar. É você tá aí. O não eu é tudo que está em volta, o resto do universo. Entendeu? O sofrimento resulta no nosso fracasso em reconhecer isso. O que não significa que devemos rejeitar nossa existência ou identidade pessoal, não é isso não. Porque nós temos um eu, a partir daí nós vamos rejeitar a existência nossa, nossa identidade pessoal. Não, ao contrário. Devemos entendê-las como são, ou seja, transitórias sem substância. Entendeu? Como é que eu sou? É transitório, você vai morrer, vai viver e tal. Tem alguma substância aí que vai ficar? Não. Que a coisa que vai ficar, a alma, é outra coisa, mas não é a substância. Né? Entender o significado de ser uma parte constituída de um não eu, a parte constituída de não eu. Ele não é a origem como foi falado aqui, né? Não sei o que está escrito, mas está muito bem escrito aqui. Ele argumentou que nada no universo origina a si mesmo. Então, não me origina a mim mesmo, né? Então, entender o significado de ser uma parte constituída de um não eu eterno. É ali que vai ser só a origem. Em vez de apegar-se à noção de ser um eu único, é a chave para abandonar aquele apego e para encontrar um alívio no sofrimento. Aí vem o caminho óptimo, né, que já falamos já, e depois vem o Nirvana. Gautama considerava como objetivo final da vida na Terra morte, quer dizer, na vida da Terra, o fim do ciclo do sofrimento, que é nascimento, morte e renascimento, no qual nascemos. Ao seguir o caminho óptimo, já falamos, o homem poderia superar seu ego, viver uma vida livre do sofrimento e, por meio da iluminação, evitar a dor do renascimento em outra vida do sofrimento. Né? Então, quer dizer o seguinte, ele compreenderia seu lugar no não eu. Quando ele pode reencarnar, então, ali era o não eu. Agora, se desaparecer o eu dele nesse momento, aí aquele que era o não eu, uma parte não chamada não eu dele, passou a ser um eu dele. É porque ele não está mais ali, ele está em outro plano. Aí tem um momento que acontece, é para você chegar a não ter mais isso, ele está dentro do não eu. Pronto, resolveu o problema. Entendeu? É coisa gozada, né? Tudo está dentro do não eu? Porque quando chegar o não eu, quando tiver eu, ele vai tendo reencarnação. Para ser um eu, ele tem que ter uma reencarnação, para ter um ego. Sim. Então tem um momento que ele acaba com essa confusão. Uhum. Só fica mergulhado lá no não eu, sem ter mais ego nenhum. Né? Ele compreenderia seu lugar no não eu
e se tornaria uno com o eterno, atingiria o estado de nirvana, termo traduzido diversamente como não apego, não ser, ou literalmente apagar-se. Apagar-se como uma vela. Pensa nisso. Foi embora. No brahmanismo da época de Gautama e na religião hindu que o sucedeu, o nirvana era entendido, olha só, não era do Gautama. O nirvana era entendido como tornar-se uno com Deus. Então, o estado de união com Deus, isso era, do Nishama fala, isso do brahmanismo, não do Gautama. Então, cuidadosamente, mas Gautama cuidadosamente evitou qualquer menção a uma deidade. Ele não tinha essa visão. Então, traz esta união com Deus. Não tem esse negócio, né? Então, cuidadosamente, ele evitou qualquer menção a uma deidade ou um propósito final para a vida. Tá mais estranho, né? Não tem paraíso terrestre, não tem nada disso. Ele descreveu o Nirvana apenas como não nascido, não originado, não criado, não formado, transcendendo qualquer experiência sensorial. É o estado eterno e imutável de não ser, e assim a libertação final do sofrimento da existência. Aparentemente assim, não é muito agradável, né? Que a gente tá... Mas, depois de sua iluminação, Gautama passou muitos anos viajando pela Índia, pregando e ensinando durante a vida, ganhou um considerável número de seguidores, e o budismo estabeleceu-se como religião importante e também como filosofia. Seus seguidores transmitiram os ensinamentos budistas oralmente até o século I depois de Cristo, quando foram escritos pela primeira vez, né? Várias escolas budistas começaram a aparecer na Índia e depois espalhadas para o leste, para a China e o sudeste asiático, onde o budismo rivalizou com o confucionismo e o taoísmo em popularidade. Os ensinamentos de Gautama se espalharam até o Império Grego, por volta do século III a.C., mas tiveram pouca influência na filosofia ocidental. No entanto, havia similaridade entre a abordagem de Gautama e a filosofia dos gregos. Entre elas, a ênfase na razão como meio de alcançar a felicidade e o uso dos diálogos filosóficos pelos discípulos para elucidar os ensinamentos do mestre. O pensamento budista também encontrou ecos nas ideias de filósofos ocidentais posteriores, como no conceito do eu, né, de Hume, David Hume. E na concepção de condição humana, é isso aqui que eu queria falar, do Schopenhauer, esse filósofo negativista. Schopenhauer negativista. Apenas no século XX, o budismo exerceu influência direta no pensamento ocidental. Apenas no século XX. Né? Desde então, mais e mais ocidentais voltam-se para tal legado como um guia de como viver. Tá? Então, nós vamos ver na próxima vez o Confúcio. Tá bom? Agora. Desligamos? E ligamos. Ligamos. Confúcio.